Os moradores chegaram aqui por volta do final da década de 20, início da década de 30. Os dois primeiros moradores então, na época, Vila Harmonia foram José Bogoni e José Jorge, que era o representante da companhia colonizadora. Meu avô, em seguida, permaneceu aqui como representante, corretor de terras da companhia colonizadora. Então, o meu avô veio do Rio Grande do Sul. E dentre as várias atividades assim, que ele desenvolveu desde o início da sua chegada aqui, uma delas foi de professor. Ele foi o primeiro professor da Vila Harmonia. Ele lecionou nos anos de 1933 até 1939 na escola que existia na época, Elísia Correia. Esse é o registro da escola, então, Elísia Correia, onde nós temos aqui à frente o professor José Bogoni, à frente dos alunos, aí, aqui a bandeira do Brasil hasteada, e uma coisa que chama a atenção é a forma da construção da escola, né? E principalmente dá para ter uma ideia da quantidade de mato ainda, né? Que existia naquela época. Estamos falando de 1930, dos anos 30, aí, ele foi professor de 33 a 39. E a quantidade de alunos, filhos, netos dos nossos primeiros colonizadores. Falando então do 7 de setembro, ele foi fundado no dia 7 de setembro de 1948 e teve como primeiro presidente meu avô José Bogoni. Nessa época, eles se reuniam num espaço cedido no salão do seu Guerra Giombelli. Era lá que que realizavam principalmente encontros, festas, bailes e tudo mais aí. Posteriormente é que foi construída a sede social em madeira, lá na rua Bento Gonçalves, em frente aonde que era o moinho, né, que ela tinha 2 pisos. Na parte de baixo ficava a bodega, a cozinha, o salão de janta e vários quartos, e além de outras salas para reuniões. E na parte superior era a sede social, onde realizavam os bailes, e tinha um espaço para a copa. Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, à frente tinha uma varanda. E no fundo, o espaço do palco. Então esse aqui é um aspecto do 7 de setembro. Isso, aqui, né? Era o clube 7 de setembro, a fachada na parte inferior, e aqui a fachada sacada na parte superior. Aqui tinha uma porta aqui e outra porta aqui, e as pessoas circulavam, tanto em cima como embaixo. Aqui. E onde esse grupo está desfilando Hoje, aqui tem esse desfile de 7 de setembro, aqui é na rua Bento Gonçalves. Aqui para cá sobe a igreja, e essa traçada aqui é a Avenida Dom Pedro II. Hoje, quer dizer, eles estariam indo em direção à igreja, então. Isso, subindo em direção à igreja. Entendi. Isso aqui, a prefeitura hoje estaria aqui, assim. Okay. Aqui o Colégio Benjamin. Isso aqui é outro aspecto do 7, né? Isso aqui. Aqui é a lateral da prefeitura. Isso. E a rua Essa rua aqui é a Avenida Dom Pedro II. Dom Pedro II. E essa aqui é a frente Na verdade, isso aqui é a lateral dela também. Isso, né? Aqui a lateral e a mesma lateral, uma parte da frente. É a mesma lateral que eu estou vendo aqui. Isso, aqui a lateral, só que aqui ela está um pouco mais completa. Afastada, né? Uhum. Todas os eventos sociais, comunitários, reuniões, a posse do primeiro prefeito, dos primeiros vereadores, foi realizada no Clube 7 de Setembro. Então era um espaço multiuso da comunidade. E claro, os grandes eventos da época, né, principalmente eventos sociais, eram os grandes bailes
que aconteciam em Ipumirim, principalmente os inesquecíveis bailes de carnaval para quem viveu aquela época dos carnavais do antigo Clube 7 de Setembro. Em se tratando de eventos sociais do Clube 7 de Setembro, claro, tradicionais, eram os bailes de sociedade, baile de Réveillon, os bailes caipiras e os bailes de carnaval, que na década de 50, 60 e 70, principalmente os bailes de carnaval eram bastante concorridos e muito tradicionais, com o público da região, inclusive. Isso aqui é o primeiro baile caipira realizado em Ipumirim nos anos 50, né? Então, veja o aspecto todo ele caracterizados, e aí tinha toda uma encenação, né? Aqui a gente tem o seu Nelson Agnes, um dos que está na foto. Esse aqui é um outro aspecto, né, do baile caipira. Esse é de 1965. Então também ali você percebe que as pessoas caracterizadas, tudo aí, vestidos a caráter. Okay. E uma coisa assim que chamava muita atenção era faziam as encenações que eram feitas aqui, né, o tradicional casamento caipira. Né? Aqui temos aqui o meu pai, Albérico Bogoni, a Jurinha Weingarten, que era a noiva, e aqui o seu Domingos Bife. E também aqui estão identificados a minha mãe, a Zilce Bogoni, e meu tio, Nereu Bogoni. Que também, isso aqui é do ano de 1962. Os bailes de carnaval eram, no Clube 7 de Setembro, eram tradicionalíssimos. Aqui nós temos o baile de carnaval, o bloco carnavalesco Lúdio Bossa Nova, do ano de 1964. E além todos fantasiados, caracterizados, existia no Clube 7 de Setembro o concurso para a escolha da rainha do clube. E aqui nós temos a rainha da Ser 7 de Setembro, com a sua fantasia de carnaval do ano de 1964, que foi a senhorita, na época, Maria de Lourdes Casarotto, né? Então, como eu falei anteriormente, o 7 de Setembro sempre teve grandes times de futebol. Esse aqui é do ano de 1954. Depois aqui algumas formações dos anos de 58, de 1960, novamente aqui de 1960, dos anos 50, 55, 56, 58, e aqui possivelmente dos anos final dos anos 60, na Pinguela, que existia sobre o Rio Engano, onde hoje é a ponte, que se precisava atravessar a Pinguela para chegar no campo. E o que a gente consegue identificar aqui? O Clube 7 de Setembro, já aqui, a igreja sendo construída aqui, o hospital, né, a casa paroquial aqui, que era diferente da onde que é hoje, né, aqui no meio aqui, o colégio Benjamin, aqui nesse para cá, aqui, esse por aqui, onde é que hoje é o bar do Palhoque, aqui a residência do seu Isidoro Savariz. De 1963, porque a gente já tem a igreja inaugurada,
fase de conclusão, mas ela foi inaugurada em 1963, então possivelmente seja depois de 1963. Essa aqui é a Avenida Dom Pedro II, essa aqui é a Rua Tiradentes, a Rua 7 de Setembro, que vem para cá, e aqui a Rua Bento Gonçalves. Aqui a gente identifica, além da igreja, nós temos aqui a Casa das Irmãs, o Moinho, o Clube 7 de Setembro, o hospital, aqui a Casa de Comércio e a residência do seu Isidoro Savarias, aqui era o bar do Camilo, aqui é o colégio, a casa do seu Ari, do seu Armando Ferrari, do Nono Bogoni, do seu Odilo Bonissoni, a loja Tec Vicia Limitada, o açougue e o hotel aqui assim. Essa imagem aqui dá uma ideia de como era o centro de Ipumirim em 1970. Aqui já existia a Rua Assis Brasil, que era a estrada para a Encruzilhada Velha, e aqui a sequência que costeando o rio, onde hoje é a Avenida Rio Branco. E identificando as casas, a gente tem aqui à direita, que era a loja e a casa da empresa Tec Vicia Limitada, aqui na sequência as garagens dele, mais a residência deles, depois aqui a casa de comércio do seu Odilo Bonissoni e Companhia Limitada. Na sequência, aqui a gente teria a casa do seu, depois foi a padaria do seu Pedro Toassi, a casa do Nono Bogoni, o seu Armando Ferrari e o seu Ari Jombelli. Depois mais para cima, o seu David Baldissarelli. Essa casa aqui, à esquerda, é a residência do seu Félix Bonissoni, que era prefeito da época. O Colégio Benjamin, ou pelo menos a única ala que existia deles, e aqui o moinho, no primeiro plano aqui, o moinho de trigo da família Canton. Aqui nós temos três personagens importantes da nossa colonização. O Frei Jordão, que foi um dos primeiros párocos que visitava, então, desde a década de 30, a Vila Harmonia. O padre Amélio, que chegou em Ipumirim em 1949, foi o primeiro padre nomeado da paróquia Sagrada Família, e o meu avô Ricieri de Bortoli, que foi um dos primeiros moradores daqui da Vila Harmonia, inclusive chegou a morar no pavilhão comunitário construído pela companhia colonizadora para receber as famílias que aqui chegavam e permaneciam até adquirirem as suas terras. Ele com minha avó Rosa moraram um tempo até adquirir a área de terra no pavilhão da companhia colonizadora.